Olá, galerinha, tudo bem? Como estamos? Hoje houve um atrasozinho, né? No horário que nós marcamos, às 12 horas. Um atraso aqui de 13 minutos, porque eu precisei me deslocar de um lugar para o outro. Bom, como nós havíamos combinado, né? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho do que seria o ensino híbrido. Então eu vou aguardar aí os nossos convidados, né, entrando, para que a gente possa falar um pouquinho dessa metodologia, né, que na verdade já existe há um tempo, não é nada novo, porém pouco conhecido. Boa tarde para Adriele, tudo bom? Então assim, a gente vai aguardar aí um pouquinho, né, ver as pessoas chegando, para que a gente possa falar. Hoje nossa live será transmitida de um local diferente, né? Eu aqui parei o carro para conseguir falar com vocês. E eu serei assim bem prática, vou resumir bastante, né, o que seria a metodologia híbrida, para que vocês tenham um pouco de conhecimento, né? É algo que está sendo falado muito na televisão, no meio, né, educacional, principalmente para os papais que estão aí já com a cabeça borbulhando, né, em estar pensando no ano letivo de 2021, ainda cheio de muitas incertezas, né? Até para a gente que está na gestão, a gente ainda não tem uma clareza, né? Uma amplitude de tudo que aconteceu e de como será e de como vai se dar esse processo, né? Porque assim, a gente depende de vários decretos, né? Então a gente vive com base nos decretos. Mas se falando da metodologia híbrida, ela é uma fonte de estudo, né? Ela é uma modalidade, vamos dizer assim, de estudo, que trabalha com as competências, né, socioemocionais. São chamadas e conhecidas muito como metodologias ativas, né? Aquilo que a gente ativa, aquilo que a gente conecta no outro ou que a gente desperta no outro. Eu sou muito apaixonada pelas metodologias ativas, né? Porque eu gosto de trabalhar com a criança a partir daquilo que a gente tem disponível no momento. Um exemplo de uma metodologia ativa, né, e de uma metodologia híbrida que foi utilizada por nós é justamente a questão de adaptar materiais para a finalidade da aprendizagem. Nós do Colégio SEI deixamos que os nossos professores trabalhassem de casa por várias questões. Primeiro, por amor à vida. Segundo, por uma questão de comodidade. Terceiro, porque não adianta eu estar hoje vivendo uma pandemia onde eu peço e vivo a questão de que eu não tenho todos os recursos que eu teria dentro da escola e exigir que meu pai, né, que o responsável por essa criança, ela aplique nessa criança atividades com os recursos que ela teria dentro da escola. Então esse pai teria que montar uma escola dentro de casa? É claro que não. Então o professor, ele ministrando aula de dentro de casa, quando ele vai falar, por exemplo, de contas de matemática e que a gente precisa utilizar recursos concretos para que essa criança aprenda. Na escola, muitas vezes eu usaria o ábaco, eu usaria o material dourado. Por em casa não ter esse material, não ter esse recurso, então a gente usa o quê? Garfo, faca, tampilha, carrinhos, brinquedinhos que eles tenham, né, em quantidades que a gente possa estar utilizando para fazer contas. Isso é uma metodologia ativa. Isso é um ensino híbrido, né? Onde o professor, ele está aqui, né, em um ponto, ele organiza uma sequência didática de conhecimento e ele lança essa proposta para que quem está do outro lado, né, quem está recebendo essa mensagem, consiga pegar, entender, compreender e aplicar. O ensino híbrido também é muito conhecido como a questão de uma parte presencial e uma parte remota. Então, algumas escolas estão se planejando para em 2021 trabalhar da seguinte forma: segunda, terça vai um grupo de alunos para a escola.
quarta e quinta vai outro grupo. Sexta-feira a gente divide o horário de 8 às 10 para um, de 10 às 12 para aquele outro grupo, e a gente atende a toda classe, né, escolar. Outras escolas estão... Porque é muito livre, gente. Quando a gente fala do ensino híbrido, é algo que é livre, que a gente pode criar. Algumas escolas estão trabalhando, não, eu vou atender meus alunos todos os dias, mas eu vou atender de 7h30 às 9h30 e de 10 às 12. Isso fica livre para cada gestão. Então, vocês vão encontrar diversos tipos, né, desse tipo de aplicação de forma escalonada para o ano de 2021. O que foi que nós do Colégio SEI preparamos para você, né? E aí a gente já deixa também como uma forma clara para que você consiga compreender. Nós optamos em diminuir a quantidade de vagas disponíveis por sala, respeitando 1,5 m, que é o que pede a OMS, né, por aluno. Então, cada sala vai ter a quantidade de alunos, respeitando essa metragem de alunos por sala. Não vou dizer para você, Fernanda, os alunos não vão ter contato, eles não vão se pegar, eles não vão encostar impossível. A pessoa que falar isso, né, eu acredito que ela vai estar sendo hipócrita, mentirosa, porque é impossível dizer que vou ter dentro de uma sala várias crianças e que elas não vão tocar na mesma superfície, ou que essas crianças não irão encostar uma na outra, né? O que a gente vai tentar fazer é evitar o máximo esse tipo de contato. E a escola particular, em especial, ela já está preparada para isso. Então, o que nós fizemos? Se eu trabalhava, né, dentro do Colégio SEI com uma oferta de 18 ou 20 vagas por sala, para o ano de 2021, nós diminuímos essa oferta e nós só teremos disponíveis entre 10 e 12 vagas por sala, respeitando esse limite que eu expliquei para vocês. E dentro dessa possibilidade de sala, a gente não vai fazer escala de aluno, porque eu compreendo que o pai que deixou a criança na escola às 8 horas da manhã, ela não vai ter condição de voltar às 10 para poder buscar. E os pais também precisam ter rotina. Como eu disse em uma live anterior que eu fiz, né, o ser humano ele é movido à rotina. Então, pensando nessa proposta, né, nessa comodidade também ofertada às famílias, nós optamos em diminuir a quantidade de vagas ofertadas e que o aluno possa cumprir o seu ciclo de 4 horas dentro da escola, né? O tempo disponível que a OMS pede é de 2 horas, mas justamente para que a gente possa fazer essa divisão de sala, né? E a gente possa atender a cada 2 horas um grupo pequeno de alunos. Então, se eu diminuo essa quantidade de vagas, não tem por que eu fazer esse rodízio. Eu consigo atender com qualidade todos os meus alunos. Essa foi a proposta, né, de forma híbrida que o Colégio SEI vai estar ofertando para o ano que vem. É claro que o presencial só vai existir a partir do momento que for liberado por decreto. Então, a gente sabe que vai existir o presencial, mas que também vai existir a parte remota. Então, uma parte do conhecimento, né, até para que se complete a carga horária mínima exigida de 800 horas, ela vai ser ministrada também de forma remota, né? E esse ano de 2020, ele serviu muito para que a gente pudesse testar alguns mecanismos e saber qual o horário que melhor funciona essa aula, né? Procurar saber qual é a melhor ferramenta, o melhor aplicativo, né, que seria utilizado para isso, porque transmitir a aula online, gente, ao vivo, simplesmente o professor adentrar dentro de uma sala vazia, pegar todos os recursos que tem dentro de uma sala de aula e transmitir ao vivo para a criança que está do outro lado da tela, isso não é ensino híbrido, isso é aula remota. E muitas vezes quem está do outro lado não tem os recursos necessários para participar da aula. Então a gente precisa adaptar, que são as metodologias ativas, né? Então eu trago para vocês hoje assim um pouco da reflexão do que seria esse ensino híbrido, né? E de que forma essas competências socioemocionais elas podem ser trabalhadas. Eu costumo dizer que o ano de 2020 foi um ano de experiência, né? Que a metodologia híbrida, que é onde a gente traz a tecnologia para dentro da escola, ela veio para ficar, é algo que já estava sendo prometido, né, há tempos, e que a gente achava que ia ser um futuro distante, que ele acabou se aproximando,
né, da nossa realidade. Então, assim, quando a gente fala da metodologia ativa, tem gente que acha que é algo muito novo. Na verdade, o que vai ter de novo é a readaptação da família em estar, né, fazendo um papel que muitas vezes era realizado pelo professor. Então, assim, a gamificação ela vai chegar dentro da escola, que muitas escolas ainda não estavam preparadas para ter games. Quando a gente fala de sala de informática dentro da escola, as pessoas têm mania de achar que é aquela sala de que, quando eu estudei, né, que as pessoas chegavam em um laboratório cheio de computadores, a gente vai sentar e vai lá aprender a mexer no Word, no Excel e tal. E não é assim que funciona, né? A gamificação é quando eu pego essa geração, né, que nós estamos hoje ensinando e educando, que é a geração do século 21, né, que não é mais uma geração que é do papel. Eu digo que essa geração é a geração tecnológica. Então, quando você pega um bebê de 8 meses, de 10 meses, e que ele se encanta pela tela do celular, não adianta um professor ficar na sala de aula o tempo todo somente beabá, beebé, bebi, porque não vai motivar essa criança, porque hoje o que motiva essa criança, infelizmente, é a tecnologia. Então, de uma forma ou de outra, a tecnologia, ela precisa estar dentro da escola. Ela vai estar dentro da escola e cada dia mais ela vai estar dentro da escola. Cabe a nós, né, enquanto gestores e pais, escolher qual a instituição de ensino que tem uma ideologia, né, e que pregue aquilo que você quer para a sua realidade. Por exemplo, tem algumas famílias que, por questões religiosas, tem um preconceito muito grande quando a escola trabalha o folclore, quando a escola trabalha o carnaval, quando a escola trabalha o Halloween e esses tipos de festa. Eu não estou dizendo aqui de festa de santo, eu estou dizendo aqui de festas que são culturais. E aí algumas famílias, né, por ter uma religião que não tem essa crença, às vezes até proíbe a criança de participar daquela semana de aula para que a criança não tenha conhecimento. Gente, isso é uma metodologia ativa, né? Quando eu estou passando para a criança o que é o folclore, quais são as crenças, o que é parlenda, os mitos, toda essa questão que envolve o folclore, né, o Halloween, o carnaval, isso é algo cultural, faz parte da nossa cultura brasileira, né? Algumas mais regionais que outras e por aí vai. Mas uma coisa é eu incentivar que essa criança aprenda a dançar forró. Eu incentivar que essa criança vá pular o carnaval. Outra coisa é ela conhecer a história. Outra coisa é ela conhecer por que nós estamos inseridos nesse meio, né? E isso se chama conhecimento. Isso se chama conhecimento intelectual, né? Então, assim, eu não posso podar essa criança de conhecer. E algumas famílias acabam pecando nesse sentido. E isso acaba sendo uma metodologia ativa, né? É eu mostrar para a criança o que é cultura. Isso não vai me deixar mais santo ou menos santo se tratando de algumas falas de família. Então, assim, eu, enquanto gestora do Colégio SEI, tenho a minha religião, tenho a minha ideologia política, mas em momento nenhum permito que nem eu e nem nenhum professor da instituição trabalhe com as crianças as suas crenças, né? Muito menos a sua ideologia política. Então, a gente não permite política dentro da escola, né? Mas eu não posso deixar de falar de política na aula de história. Eu só não vou induzir a criança a acreditar e a pensar como eu. Eu preciso fazer com que essa criança pense, fazer com que essa criança construa o conhecimento. E o conhecimento ele é construído a partir do momento que existe dúvida. Se não houve dúvida, a gente não sabe se a gente aprendeu. Porque, como diz a filosofia, né? O mundo ele é movido de perguntas. Então, eu preciso ter dúvidas para que eu saia da minha zona de conforto, para que haja questionamentos, para que esses questionamentos me façam investigar aquilo que eu fiquei na dúvida. E depois dessa investigação é que eu vou saber se eu mudo a minha opinião, porque eu aprendi algo novo, né? Ou se eu continuo com o meu mesmo pensamento. Então, a gente precisa aprender, como eu sempre digo, a ouvir primeiro e depois falar. E o conhecimento ele se constrói dessa forma. Então, você, né, que está aí do outro lado da telinha, pensando
como será o ano de 2021. Eu acredito, né, que será um ano diferente do ano de 2020, que nós vivenciamos na educação a nível mundial. Não foi algo que aconteceu só aqui em Jequié, muito menos somente no Colégio SEI, né? Mas que nós aprendemos muito e nos deu uma sacudida também, né? Muitos professores que estavam também na zona de conforto, teve que buscar novos conhecimentos. Muitas famílias que estavam acomodadas e que muitas vezes deixavam seus filhos na porta da escola e que muitas vezes nem sabia quem era a professora do seu filho, teve que aprender a conviver, né, com a rotina escolar do seu filho. Então, muitas coisas mudaram. Então, a pandemia, ela trouxe, sim, muita dificuldade, a pandemia, ela trouxe muita aprendizagem, mas também trouxe para aqueles que se permitiram muita aproximação. Então, o ensino híbrido, ele é essa mistura de conhecimento, essa mistura da tecnologia dentro da escola, né? Essa mistura do estar longe, mas estar conectado e estar vivenciando, que antes a gente levava dias ou meses para poder saber de uma informação, e hoje essa bombardeação de conhecimento chegam a gente a todo minuto. Chega a hora da gente cansar mentalmente de tanta informação que chega, né? E aí vem o mais importante das metodologias ativas, é a gente filtrar aquilo que realmente é verdadeiro, de fonte segura, e aquilo que não é, né? Então, assim, eu trago para vocês hoje essa reflexão, né? Alguns pais ainda com muita insegurança do que seria essa metodologia ativa, do que seria, né, esse conhecimento abordado para o ano de 2021. Então, eu posso dizer para vocês, né, que existem vários modelos de ensino híbrido, né, vários modelos de ferramentas, e que isso vai ser livre, né, para que cada escola construa junto do seu regimento, junto do seu PPP, aquilo que vai aplicar. Nós costumamos, do Colégio SEI, a dialogar com os nossos pais, a perguntar. E aí vem, né, dentro da metodologia ativa, que já é algo que o Colégio SEI utiliza há um certo tempo, apesar de não ter tanta tecnologia dentro da escola, por justamente eu acreditar que a criança, ela precisa ficar muito mais tempo na parte lúdica, brincando, interagindo, do que na frente de uma televisão. Então, nas salas de aulas da minha escola, né, da nossa escola, não tem televisão, porque eu deixo essa parte para que a criança tenha em casa, a não ser na creche, que realmente eles ficam um tempo maior, então existem momentos que precisa, né, desse aparato. Mas a escola comum, ela está muito ainda enraizada na questão do quadro, do livro, da apostila, daquele que o professor é detentor do conhecimento, né, daquele que o professor é quem sabe tudo. Já a aprendizagem híbrida, não. Ela fala muito da questão de documentários, de vídeos no YouTube, de dinâmicas. O professor, ele é apenas um instrumento desse conhecimento. Os jogos digitais, ele está muito presente, né, muito presente mesmo no ensino híbrido, né? É algo que acontece assim de forma praticamente que a todo momento, né? E aí o engraçado que a gente muitas vezes nem sabe, mas quando um professor passa para casa uma atividade e no outro dia ele chega na escola e dá lá uma estrelinha, um coraçãozinho para o aluno, motivando esse aluno, essa motivação é uma forma de ensino híbrido, é uma metodologia ativa, né? Então, assim, a gente tem saído muito da cartilha, a gente tem saído muito da letra bastonada, a gente tem saído muito da letra pontilhada, né? E tem ido para o livre. Eu construo livremente o meu pensamento, eu construo livremente a minha escrita. E é uma coisa assim que lá na escola eu brigo muito sobre a questão, né, que existe a polêmica aí entre a letra cursiva e a letra bastonada. E eu digo que a criança, ela tem que ser apresentada a letra bastonada, né? Porque a letra cursiva é algo pessoal. A minha letra F não é igual à sua letra F. A letra cursiva é compreendida como o desenho da letra. Então eu não posso exigir que uma criança de 2 anos faça aquilo que ela ainda não tem competência e habilidade para fazer. E aí eu pergunto para você, nós seres humanos, né? Nós somos uma máquina? Nós temos essa metodologia ativa dentro da gente, né?
toda máquina ela é projetada. Eu não posso falar de um robô se eu não programar esse robô. Eu não posso falar de uma configuração de celular se esse celular não for previamente configurado. A mesma coisa uma criança. A criança ela vive de rotina, né? Ela vive de motivações. Então, assim, antigamente era tudo muito separado, onde o professor era o bambambam, e hoje muitas vezes o professor aprende com o aluno. Quantos professores hoje, 2020, não sabem abrir um Google Meet e o aluno vai lá e te ensina? Quantos professores hoje não sabem fazer edição de um vídeo e o teu filho ou o teu neto vai lá e te ensina? Então, essa troca de conhecimento, onde os dois conseguem dialogar, né? Já está lá em Vygotsky, já está lá na metodologia socio-interacionista, mas também empodera o teu aluno de mostrar que ele tem o conhecimento, né? Então, assim, existem várias ferramentas que a gente já escutava falar. O ensino remoto, que foi o que aconteceu em 2020, onde a gente transmite essa aula online para o outro, ou essa aula gravada para o outro. A aula à distância, que é cheia de plataformas, onde o aluno precisa entrar e toda hora está ali, né? Hoje está no AVA, amanhã está no fórum, não é assim que acontece o ensino EAD? Pois é. Aí tem a questão do online, né? Que a gente realmente bota lá um notebook com webcam, ou se não um celular, e transmite ao vivo a aula, né? O presencial, que é o mais cômodo, que as pessoas estão acostumadas a ter, né? Que é essa educação mais tradicional que a gente vem culturalmente vivenciando. E agora o que chegou para ficar, né? Que é o ensino híbrido, que ele é uma combinação, né? Dessas ferramentas tecnológicas todas com o ensino presencial. Então, assim, a gente precisa estar aberto, né, para entender que o aluno, ele é o foco e cada um aprende de uma forma. Cada um tem o seu tempo de aprender. E aí eu digo para você, dentro do ensino híbrido, né, onde a gente vive hoje no século 21, com esse bombardeio de ferramentas tecnológicas, nós que talvez tenhamos uma idade mais avançada, a gente tem dificuldade de aprender, porque é novo pra gente. Mas as crianças não, é como eu disse, com 8 meses, com 10 meses, a criança já vai lá no YouTube, já conhece, já sabe fazer essa leitura visual de que aquele símbolo ali é do YouTube, ele já consegue descobrir quais são os videozinhos que ele gosta de assistir através da leitura mesmo visual, da leitura que ele faz decodificando, não a letra, né? Não a questão silábica, mas a questão mesmo visual. Então, assim, um aluno, ele é o foco. O aluno, ele precisa estar no foco e não mais o professor. O professor, como eu disse antes, né? Ele apenas transmite o conhecimento, ele apenas conduz a aula, planeja a aula que quer levar até o aluno. Então, é por isso que a gente precisa ter essas formações, precisa ter esse cuidado, porque o professor, ele vai estar, sim, sendo responsável pela formação do seu filho. O professor, ele nunca vai ser substituído, né? Alguns pais falam, então agora vai ser muito mais fácil, porque o professor vai transmitir uma aula para 50 alunos. Não, o professor, ele não tem condição de administrar uma aula para 50 alunos de forma como alguns pais vêm pontuando, né? O ensino, sim, ele vai passar por vários processos de modificações. Eu acredito que daqui até fevereiro, né, muita água ainda vai passar por debaixo da ponte, mas a gente vai precisar, mais uma vez, continuar se abrindo ao novo. Então, dentro desse ensino híbrido, vai ter o horário que esse aluno vai estar no laboratório, vai ter o horário que ele vai estar em casa, né, tendo esse momento com o professor online, vai ter o momento que ele vai estar dentro da escola presencialmente com o professor, vai ter o momento que ele vai estar fazendo rotações, né, rodando por todas essas estações que eu estou aqui falando para vocês que isso acontece. Mas para todas elas, por mais que nós programe cada situação, o professor ele vai precisar estar presente para tirar dúvida. Ele vai precisar, né, estar próximo ao aluno, seja dessa forma presencial ou de uma forma online, né? Várias são as ferramentas
Tem o Skype, tem o Google Meet, tem o Zoom, né? E aí cada escola acaba escolhendo a plataforma que vai utilizar. Algumas têm plataformas próprias, outras já tem a plataforma que é vendida junto com o livro. Então são situações que cabe à gestão de cada escola organizar, né? Mostrar o que tem disponível no momento. E aí você, enquanto pai, vai escolher aquilo que se aproxima mais dentro da sua realidade cultural e financeira. Certo? Lembrando que todas elas, gente, segue uma proposta, né, pedagógica já criada e elaborada pelas escolas. Né? O que vai acontecer é que muitas escolas que talvez não tinham tanto essa questão digital dentro das escolas vão passar a ter, porque é algo que veio para ficar. Como eu disse, não sou muito a favor, não gosto muito. Eu ainda prefiro apesar de trabalhar com o Vygotsky, né, muita ludicidade, muita praticidade, eu ainda gosto do beabá, ainda gosto de escrever, ainda gosto de fazer caderno, né? Mas a gente mescla, né? Assim, professoras do Colégio SEI, a gente mistura um pouquinho, né, do caderno escrito, da atividade xerocopiada, da videoaula, da maquete. Então, isso vai continuar acontecendo, essa essência não vai se perder. O que vai acontecer é que novas ferramentas irão chegar para que o conhecimento ele continue acontecendo. E na verdade o que aconteceu foi o quê? Que nós estamos nos adaptando à era digital. Tá certo? Espero ter tirado a dúvida de algumas pessoas que estavam me pedindo, né? Fiz com muito carinho esse momento pra gente, né? E continuo defendendo a causa. Criança longe de tela de celular. Tá certo, gente? Estabelece 1 hora, estabelece 2 horas, não mais que isso. Ó, vamos cuidar da saúde mental de nossas criancinhas. Tá bom? Um beijo e até a próxima.